ao nosso primeiro podcast do Carisma, Seminário Teológico em Cuiabá. Nós estamos muito felizes de inaugurar esse espaço maravilhoso que nós construímos para esse momento. E nós estamos aqui em um momento muito especial, né, Aline? Sim. Eu sou a pastora Lígia, sou pastora do Carisma aqui em Cuiabá, estou responsável pelo seminário. Nós estamos aí com um trabalho bem legal, acredito eu que já vá para o 4º ano, eu sou meio ruim da memória. Mas desde então nós temos feito um trabalho lindo aqui do seminário e nós estamos aqui para entrevistar 2 alunos para falar um pouquinho sobre o que é o seminário teológico. Então, crie expectativas aí no seu coração. Mas antes eu quero apresentar a minha coleguinha. Se apresenta aí, Aline Márcia. Oi, gente. Eu sou a Aline, faço parte da equipe do Carisma também. Faço parte ali na parte da monitoria do seminário, cuidando da turma, cuidando dos alunos durante as aulas. E é um prazer estar aqui com vocês, estar com esses 2 alunos também muito queridos por nós. E também agora, eu quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho quem são vocês, né? E falem também um pouco sobre o que motivou vocês a entrarem no Seminário Carisma. Antes eu queria dar boas-vindas para vocês também. Muito obrigado, viu, Rafael? Muito obrigado, Samuel, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por ter esse tempo, para abrir o coração de vocês. E a gente quer muito que vocês falem sobre aquilo que o Carisma tem representado para vocês nesse tempo, né? De um tempo de transformação, de mudanças, ou não. Vocês que vão ver pra gente. Tomara que sim, né? Quem que vai começar? Eu mesmo? Oi, gente, meu nome é Rafael, sou membro e voluntário aqui na Igreja Lagoinha. O que me motivou, né, a fazer o Seminário Teológico do Carisma foi literalmente, né, o test drive. Né? Oh, o test sério? drive foi, né, de 2025. Foi aonde ali eu tive uma experiência, né, sobrenatural. Quem que foi que tava no test drive? Um test drive, eu não vou lembrar certo, mas Você lembra a matéria? foi donos espirituais. Quem que é? Eu não sei, professor. Uma professora meio ruiva, ela. Não lembro quem que era, não, mas depois a gente descobre. E eu vim, né, sempre, eu tinha acabado de me converter, tinha 2 meses de conversão, e aí eu fiz o test drive, Sim. né, de 2025, só que ali eu entendi que ainda não era o tempo de eu me aprofundar no carisma, né, porém, já quando saiu a promoção, né, no meio do ano eu peguei a promoção, fiz minha inscrição, tanto que hoje eu tenho, né, a bolsa ali de 30% de desconto. Eu queria muito, literalmente, em 2026 fazer o seminário. Sim. E ter feito grandes coisas na minha vida. Nossa, que maravilha. E o Samuel. Oi, meu nome é Samuel, tenho 16 anos e o que me motivou a entrar no Carisma foi a palavra sendo aberta nos meus olhos. Eu vi muita gente falando muito bem, pessoas onde foram transformadas. E a verdade, né, como a palavra mesmo diz, que a verdade vos libertará, eu vi isso nos meus olhos, vendo as pessoas sendo transformadas e libertas por muitos vícios, outras coisas assim, etc. E eu acabei vendo isso, eu tô vivendo isso, eu tô vendo pessoas sendo transformadas, eu estou sendo transformado. E é muito bom ver isso, porque a palavra é viva e eficaz, e todos os dias ela se renova em nós, todos os dias ela nos transforma, e é isso que eu tô vendo e vivendo. E é tão legal assim, né, Samuel, porque a gente vem de uma caminhada, não sei vocês, como que era, mas antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava conversando um pouquinho, tendo nosso tempo de mesa, o Rafa falou que ele não era convertido, né, se converteu em 2024, mas assim, antes a gente caminha de uma forma, né, a gente caminha ali, sei lá, fazendo nosso devocional, tendo nosso momento com Deus, normal, mas a profundidade da palavra, ela se dá quando a gente se dedica mais, e o carisma é literalmente isso. Mas o que eu gostaria de saber de vocês? Como que era a vida de vocês antes do carisma? Vocês conseguem descrever aquilo que realmente mudou, ou aqui, por exemplo, os meus olhos se abriram para isso. Ou então, cara, descobri tanta coisa. Na minha época de carisma era 2 anos. Foi a primeira turma do carisma aqui em Cuiabá. Foram 2 anos. Então, a gente tinha lá o primeiro ano, que era a matéria que vocês estão tendo, e o segundo ano era matérias mais históricas. Então, teve uma matéria aqui que chamava História da Bíblia, que fez, assim, uma reviravolta na minha cabeça. Porque juntou a história junto com a palavra. Então, a gente conseguia entender ali a fundo
as coisas da Bíblia de uma forma histórica, e era muito doido. Eu lembro disso. Mas, e aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, cara, eu nunca mais vou ver a Bíblia da mesma forma que eu via antes. Porque antes eu via a Bíblia, estudava a Bíblia, era a palavra revelada de uma forma mais superficial, vamos dizer assim. Mas o que mudou na vida de você? Quem era o Rafa de antes, o Samuel de antes? E quem está se tornando, que a gente está no meio do ano, quem está se tornando o Rafa de agora? Que pessoa o Samuel tá se tornando? Você pode ver que o Samuel é novinho, né? Sim. 16 anos só, agora Vai começou sair a da vida. adolescência. Mas, Rafa, fala aí pra gente um pouquinho. Ó, pra mim, o carisma, né? Igual sou um recém-convertido ainda, Sim, né? E fazer 2 anos de conversão. Então, o carisma, né? Por mais que eu me converti, mas o carisma tem feito eu caminhar de forma mais leve. Uhum. Porque eu sentia que estava ali forte no espírito, mas a minha alma, né, tinha muitos problemas, né? Então, às vezes é questão de autoridade e submissão mesmo. Foi uma aula transformadora para mim, né? A aula de oração foi uma aula transformadora para mim. Né? E a gente deixa de sofrer por certas batalhas que às vezes a gente só estava dando legalidade mesmo. É literalmente a maturidade, né, Rafa? Exatamente, e é isso que o carisma trouxe para mim, muita maturidade, né? E tem sido literalmente uma forma mais leve de caminhar com aquilo que o Senhor tem me chamado para caminhar, literalmente, né? Antigamente, né, a gente, né, se a gente for olhar mesmo aí para aula de oração, né? Tantas formas de orar, né? Até o Felipe, né, no dia pediu para mim gravar um vídeo, e aí ele falou, Rafa, o que você aprendeu nessa aula? Eu falei, eu aprendi que eu não sabia orar da forma certa. Sim. Então foi literalmente assim, as escamas dos nossos olhos vai caindo e a gente vai sendo transformado, né? Não tem uma aula que eu não saio do carisma, que eu não saia assim quebrado, porque o nível de revelação que vem para nós, a gente tem um senso assim do tipo, cara, eu conheço isso aqui agora, Sim. então eu não tenho porquê de eu sofrer por isso, não tenho porquê de eu passar por isso, porque a palavra está sendo liberada e as escamas dos nossos olhos A palavra de Deus diz que a gente, para não se deixar levar por vento de qualquer doutrina, né? Exato. E o carisma, ele. A gente tá fazendo propaganda, mas é verdade, Sim. velho. O carisma, ele não é um seminário para formar pastores, não é só isso. Ele é um seminário que dá um alimento mais sólido, Sim. né? Não é aquele sólido, por exemplo, de uma faculdade de história da Bíblia, não é isso, porque aí já entra numa parte muito teórica, né? Às vezes a gente acaba até saindo um pouco da espiritualidade, porque a gente recebe muita coisa intelectual, mas por isso que o carisma é um seminário da palavra e do espírito. Mas é algo que faz com que a gente consiga orar da forma certa, ler a Bíblia da forma certa, para que tudo que aconteça na vida não leve a gente pro lado errado, porque, né, eu vou para uma igreja, por exemplo, visitamos uma igreja, um pastor falou uma palavra que é heresia. Cara, será que está certo? Vou lá na Bíblia ver. E aí a gente abre a Bíblia e entende de uma forma diferente. Senhor, me dá uma revelação aqui. Mas a gente sabe interpretar aquilo que é do Espírito, aquilo que realmente é verdadeiro. E é literalmente maturidade em Deus. Não é pra gente se vangloriar, eu tenho faculdade de teologia, né? Ou um curso de teologia, né? Não, mas é pra isso que você falou. Não sabia orar, a Bíblia fala que a gente ora e não recebe porque a gente pede mal, que a gente não sabe orar. Aprendemos a orar, né? Não sei que dom, qual que é o meu dom. Inclusive, próxima aula, próximo capítulo, descobriremos qual é o nosso dom. Né, Anny? Eu acho que o carisma, ele forma, como pode dizer, os bereanos, né? Porque ela é mestre. Porque Paulo, ele fala sobre isso, né? Ele traz para os bereanos tudo que eles iam pregar, tudo que as pessoas iam pregar, eles iam para os pergaminhos, para a palavra, e eles conferiam para ver se realmente tudo que estava sendo pregado estava de acordo com a palavra de Deus, né? Então, eu acho que o carisma, ele forma, né, nós como cristãos, assim, quando a gente ouve uma palavra, não que a gente vira aquele crente chato, né? Que qualquer coisinha, não vou questionar, não. Mas é para realmente, será que isso é bíblico, né?
será que essa oração que está sendo feita é uma oração bíblica? Uhum. Será que essa palavra ela está sendo bíblica, né? Ou é só um emocionalismo para tentar massagear meu ego, minha alma? Então, o carisma ele traz isso, né? E eu acho isso uma das melhores coisas, assim, Sim. que nos forma como, e nos forja como cristãos Uhum. mesmo, né? E o que mais a gente vê são pessoas assim, a gente não tá para julgar ninguém, mas aquele emocionalismo mesmo, literalmente, né? Aquilo que a gente fala assim, cara, eu fui na igreja hoje, não foi acrescentado em nada, porque eu não chorei, não senti nada, não deu frio na barriga. Ninguém me entregou uma palavra, mas e a palavra de Deus? Né? É. A Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. Se tiver parede preta ou se tiver parede branca, se tiver fundo musical ou se não tiver, a palavra nunca volta vazia. Mas isso nós precisamos ter convicção da nossa fé em Deus através da maturidade. Para que a gente não fique pulando de galho em galho atrás de palavra, atrás de profecia, né? De revelação, né? Então, o seminário é literalmente isso. E é muito legal ver um aluno que está em formação, que chegou na metade falando sobre isso. E você, Samuel, o que você foi transformado até agora, assim, que você acha que faz um sentido gigantesco na sua vida? Na minha vida, eu nasci de berço cristão, né? Uhum. Minha mãe e meu pai já estão há muito tempo na igreja. Inclusive a mãe do Coque, da Meu pai também é cabeça. da oração. Mas agora eu tenho aonde pisar. Eu tenho Meu aonde Deus, andar. que Eu forte. tenho a verdade aonde eu vou andar, a palavra que eu vou andar sobre. Uhum. E agora, tipo, eu não preciso mais ficar, e será que é isso? Será que isso é verdade? Será que Deus está falando, é Deus falando comigo mesmo? Ou é da do inferno? Uhum. Mas agora eu sei discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que leva a gente para a vida e o que leva a gente para a morte. Meu Deus do céu. Tô tendo bastante uma ampliação no meu conhecimento sobre a palavra, porque muitas vezes eu lia, não entendia nada, mas agora estou conseguindo ler e ter os meus olhos abertos. Algo muito interessante que acontece comigo é que eu procuro um pouco antes da aula, eu procuro um pouco da Bíblia falando sobre a matéria. E Deus acaba falando muito comigo e durante a aula continua falando. Sim. Porque o Espírito Santo vai nos revelar a palavra, vai nos revelar o que a gente deve mudar. E cada vez mais eu consigo ver que não é uma conferência que vai nos ativar, Sim. mas sim a verdade. Sim. Porque muita gente vai em conferência, muita gente sonha em conferência, muita gente quer viver o avivamento, mas não tem a palavra firmada. Sim. Então, assim, não adianta nada a gente pegar, ajoelhar no chão e orar 8 horas, mas a gente não tem a verdade dentro de nós. Sim. A gente muitas vezes caminha só pela oração, a nossa oração muitas vezes é errada. Porque a gente não sabe, por falta de conhecimento, por ignorância. O Zé só, Zé. Isso. O Zé fala isso. E a gente tem que caminhar sobre o conhecimento que Deus nos dá. Sim. Porque o Espírito Santo é separado em 7 partes, né? E 4 delas é sobre conhecimento e sabedoria. Então, se a gente negligenciar essa área, a gente não vai ter como um avanço. Sim. E a gente não vai criar discípulos nessa terra. Então, a gente tem que ter essa verdade para a gente caminhar sobre ela, para a gente chegar em algum lugar onde o Espírito Santo se agrada no nosso coração. Porque se a gente, por exemplo, depois que eu comecei a entrar de fato na palavra verdadeira e eficaz, eu comecei a ser cheio e a transbordar nas minhas atitudes, no meu cotidiano. E eu comecei a ver como isso afeta. Eu comecei a ficar muito mais feliz porque eu estava certo e não confuso se eu estava certo ou errado. Meu Deus. E agora eu estou me aproximando cada vez mais de Deus a partir da palavra. Sim. Muita gente fala que a letra mata e etc. Mas se você buscar da maneira certa, ela não vai te matar, mas ela vai te edificar. Ela vai te encher da verdade. E é muito legal você falar disso, Samuel, porque a gente fala sobre as coisas do cotidiano, né? Sim. Tá, beleza. A gente tá numa roda e não tem como, gente. A gente tá no mundo, a gente vai se relacionar com alguém que não é cristão, ou então a gente vai pegar aquele cara chato que já foi magoado pela igreja, ou aquele debochado que fala que toda igreja rouba, né? Que fala mal de pastoreiro, de religião, de igreja e tal. Mas nós precisamos entender que
Primeiro, a gente não tá aqui para debater nada com ninguém, mas nós precisamos ter base bíblica Sim. para uma conversa saudável. Como que eu vou ter base bíblica para uma conversa saudável? Primeiro, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Segundo, a gente precisa de uma orientação, a gente precisa de um professor, um empurrão, né? Então, como que eu vou entrar numa roda de políticos e alcançar os políticos se eu não sei biblicamente falar com eles, Sim. né? Como que eu vou alcançar, por exemplo, um estudante que estuda numa universidade federal e é todo alternativo, com a cabeça liberalista, se eu não sei confrontá-lo na palavra? Eu não posso trazer as minhas convicções para uma roda de conversa, porque a minha opinião não vale nada. Nem a sua, nem a sua, nem a sua. Nosso manual de instruções é a Bíblia. Eu tô aqui fazendo um discipulado, eu falo assim, fulano fala assim, pastora, eu tô tal, fazendo tal coisa. O que você acha? Irmão, eu não acho nada. Mas a palavra de Deus fala. Nananana. E o Samuel falou assim, cara, tinha vezes que eu não sabia nem o que falar. Mas hoje eu sei. E não é por conta do seminário. É por conta de que o seminário ajudou ele no relacionamento dele com Deus, íntimo, no altar dele, lá na casa dele, e ele conseguiu estudar de uma forma diferente, ele foi revelado às escrituras de uma forma diferente, ele amadureceu em Deus, e através disso ele tem uma convicção e uma segurança maior na hora de falar alguma coisa, nos relacionamentos interpessoais, na escola, que ele ainda vai para escola, né, no trabalho, e assim sucessivamente. Foi bem legal a gente falar sobre isso, porque a gente entra numa outra pergunta. O que mudou na vida de vocês com relação a relação e relacionamentos mesmo? Samuel já falou, eu pedi perguntar para o Rafa. Vocês perceberam? Rafa falou uma coisa aqui que marcou. Quando você gravou os vídeos lá da sua transformação, porque você falou que recebeu de Deus algo no seu quarto, né? Você foi batizado no Espírito Santo no seu quarto. E aí você começou a falar do seu testemunho de transformação no seu Instagram, e através dele um amigo seu foi alcançado. Isso já é um reflexo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas depois do carisma, você percebeu que as suas relações mudaram? Com a sua família, com seus amigos, a forma como você enxerga as coisas, até na hora de falar no seu GC. Muito. Porque, né, teve a aula mesmo de relacionamento interpessoais da pastora da Flávia Hedler. Meu Deus. Né, igual comentei, né, que sou um recém-convertido. Então, querendo ou não, a gente tinha antigos costumes, né? Sim. Tem até uma frase do livro dela que me marca até hoje, que é: como que você vai lidar com uma pessoa difícil, sendo que você é a pessoa difícil? Meu Deus. Então, né, para mim que venho sendo transformado através da palavra, né, hoje eu entendo, né, que certas coisas a gente não tem que cobrar de certas pessoas que não têm a revelação da palavra. Sim, nossa, que forte. Porque até uma... Isso é muito não verdade. vou lembrar se foi ela literalmente que falou isso, porque nós, quando né, não era convertidos, nós não tínhamos a revelação da palavra. Então, as pessoas que talvez... Minha família, eu sou o primeiro cristão da minha família. Sim. Às vezes eu queria cobrar algo, mas como que eu vou cobrar algo de alguém que ainda não tem a revelação da palavra? Como que eu vou cobrar uma maturidade, talvez, né, das pessoas? Não, mas tem que ser assim, tem que ser assim. Mas ela não tem, né, a revelação da palavra, não tem o Espírito Santo que habita ali, que tem ali, né, dentro de nós. Então, foi literalmente uma transformação para minha convivência com minha família, e não só com minha família, mas no meu trabalho, como pessoa. Sim. Tem, de fato, transformando... eu mesma, eu era uma pessoa tímida, travada, não conversava. A Aline da hora, né? A Aline me conhece um pouco mais, então Deus tem me destravado através do carisma de entender que nem tudo é do meu jeito, nem tudo tem que ser da forma que eu quero, e nem tudo eu tenho que fazer para agradar as pessoas. Então, assim, tem de fato me transformado e como eu disse, né? Feito eu ter uma caminhada com Deus mais leve. Sim, e eu acho que é muito legal de falar sobre isso, porque isso desmistifica muitas coisas da cabeça de muitas pessoas, né? Porque, por exemplo, eu não preciso cobrar algumas coisas da minha família, porque eles não entendem, não têm o mesmo entendimento de Deus que eu, né? Isso é muito óbvio. E aí tem gente que fala assim, cara, não vou mais na casa do fulano, que é meu parente, porque tem santo, né? Porque frequento o terreiro. Mas, cara, eles já foram apresentados a palavra de Deus.
talvez eles não entenderam ainda, mesmo que, né, talvez o evangelho já tenha passado por lá. Mas eles não entenderam ainda. Então eu não posso cobrá-los disso, porque eles não acreditam da mesma coisa que eu. Né? Então essa é a maturidade. Claro que você não vai ficando lá no meio, se tiver tendo uma bateção de tambor lá, não tem como. Mas não deixar de se relacionar com as pessoas por isso. O nosso relacionamento precisa ser muito maduro com relação a isso. Eu acho que gente, se eu for falar isso, o maior exemplo que a gente vê é Jesus na Bíblia, mas é tão legal assistir The Chosen, porque parece que você está vendo Jesus mesmo. E ele era tão legal, né? Os fariseus, eles chegavam apontando, às vezes ele dava umas cortadas, mas ele tratava as pessoas bem, mesmo sendo acusado, mesmo sendo julgado, mesmo sendo condenado, falando que ele é mentiroso, que ele está querendo tomar o lugar de Deus. Ele ainda tratava todo mundo bem. Isso é maturidade, porque a gente precisa entender a verdade, a nossa verdade, o nosso grau de amadurecimento, e entender aquilo que significa para as outras pessoas ou não. Né? Às vezes não significa nada, e eu não vou deixar de ser amigo de uma pessoa que apoia a esquerda, né? Porque ela apoia a esquerda. Não, ela tem as convicções dela, eu tenho as minhas, respeitando. Né? Então a gente precisa muito, muito aprender isso. E a gente só aprende isso sendo amadurecido na fé. E eu acho também uma coisa interessante, porque lá em Gálatas fala, né, que nós somos cartas vivas do Evangelho. Então, a partir do momento, como o Rafa falou, né, sobre a parte dos relacionamentos e tudo mais, nós somos essa carta viva. Nós somos... As pessoas sempre falam, na Bíblia que o mundo vai ler. Né? Então, se nós, como cristãos, a gente não se atenta a isso, não vale muita coisa. Não vale nada. Não vale muita coisa. Mas eu queria também saber, assim, como que, para vocês, por mais que em cenários, assim, sejam difíceis, né? Como o Rafa disse, poxa, ele é o primeiro cristão da família dele, né? Eu tenho certeza que em muitos momentos não é fácil ele permanecer ali firme, colocar em prática as coisas que ele aprendeu no seminário. Samuel também na escola. A gente sabe, né? A gente já passou no contexto de escola. No contexto de hoje, cara, nem lembro. Mas no contexto de hoje que a gente vê, é terrível, cara, terrível. O contexto de hoje na escola também, que não é fácil, né? Principalmente com tantas ideologias que têm se levantado, Sim. né? Como que Deus tem sustentado vocês nessas frentes, nessas áreas? Conta um pouquinho pra gente. Preciso obrigada. Olha, eu vou falar um pouco disso porque é algo que eu tô sendo muito forjado. Porque, assim, como você disse, né, nós somos carta viva, né? E eu mesmo venho de um lar disfuncional, infelizmente, né? E saí de casa aos 14 anos, né? Meu pai também saiu de casa muito jovem e tal. E desde quando eu me converti, eu recebi um direcionamento para mim trabalhar com meu pai novamente, né? E desde então, né, às vezes é difícil, sabe? Porque eu não entendia muito do porquê ser grosso, ser rude, ser tudo isso, mas eu entendi que eu vinha entendendo que ele só dá aquilo que ele recebeu. E hoje eu venho convertendo isso, né, do que eu venho recebendo de Deus, transmitindo para ele. E eu vejo a transformação dele também. Hoje meu pai me respeita, meu pai me honra, né? Querendo ou não, tive minhas falhas do passado, mas hoje é nítido ver o respeito que ele tem pelo que eu carrego em Deus. Essa segunda-feira, meu avô operou do coração e semana passada ele foi lá e tal. E aí ele falou, Rafael, ele me chama de Rafael, né? Falei, veja seus vídeos lá no TikTok e tal, ora por mim. Olha aí. Entendeu? Aí o meu pai falou, agora é oração, né? Mas só que aí, né, eu fui depois lá pro escritório e meus olhos enchiam de lágrimas, porque eles estão vendo Cristo. Sim, com certeza. Entendeu? E eu fiquei muito feliz por isso porque né, eu tive momentos que, assim, às vezes o inimigo vai usar algumas pessoas para falar palavras que machucam, né? E eu venho sofrendo isso e, como eu disse, como que eu vou cobrar algo de alguém que não conhece a verdade? Então, o permanecer, né, que no começo da minha conversão eu tive que permanecer ali, né, foi muito difícil, né? Porque eu gosto de estar em igreja, sou muito envolvido, né? E às vezes eu escutei umas coisas do tipo assim, você está muito na igreja,
Dos tipo assim, né? Você tá preferindo ir para a igreja, Sim. essas coisas, entendeu? Virou fanático. Virou fanático, entendeu? De um dia eu não poder ir para o trabalho, ter que renunciar ali ao trabalho e falar bem assim, ou você prefere a igreja ou o trabalho, entendeu? Sim. Então eu escutei muito isso ali no começo da minha conversão e isso me machucava, né? Uhum. Só que aí o carisma me trouxe essa revelação do tipo, como que você vai cobrar algo de alguém que não conhece a verdade? E eu tiro por mim, se fosse eu também não conseguiria ter essa paciência. Então, o Senhor vem me forjando isso Sim. até para me viver no âmbito da igreja. Uhum. Né? Foi uma forja que eu sofri, que eu passei ali Sim. e que hoje eu venho tendo um discernimento, né? Até na caminhada cristã aqui mesmo, com os irmãos da igreja mesmo. Uhum. Nossa, maravilhoso, né? Porque isso é um testemunho vivo mesmo de uma transformação e de que a gente pode continuar vivendo tranquilamente sem precisar, sei lá, desfazer os nossos relacionamentos, né? Ou brigar o tempo inteiro. Teve uma matéria do GC, do estudo do GC, que falava sobre o perdão, né? Que eu acho que foi até mês passado, mês retrasado. E aí teve um irmão lá, né, que eu dei esse testemunho familiar, né, sobre que eu perdoei meu pai e continuei caminhando com ele. Sim. E aí ele falou, pô, hoje eu entendo que o perdão não é só perdoar e afastar, às vezes é reconectar. Às vezes é reconciliação. E aí, através desse, e é literalmente isso, às vezes a gente vai perdoar, não vamos caminhar juntos, mas vai ter perdões que a gente tem que permanecer literalmente. Processo, cada um vai, Deus vai guiar, né, qual que é. E no caso da paternidade era necessário, né, Rafa? Como que só se existisse alguma coisa gravíssima, mas do contrário, você é um testemunho vivo de que Deus transforma não só ele, porque ele ainda não conheceu Jesus, mas você, e através de você, alcançando ele. Sim. Daqui a um tempo, em nome de Jesus, você vai ver a transformação do seu pai através da sua caminhada cristã. E aí, Samuca? É bom. É bom. Eu consigo ver como que as pessoas também estão vendo a diferença em mim. Porque muitas vezes eu sempre ficava zoando, porque não estudava, né? Mas aí... É o problema do jovem. Mas tipo assim, eu acabei conhecendo muita gente de diversas áreas, pessoas com muita pegada aos pais, pessoas com pouca conexão com os pais. Uhum. E você acaba vendo como que a igreja ajuda a pessoa. Por exemplo, eu era totalmente diferente. E depois do toque que eu tive, que foi algo especial para mim com Deus, eu consegui ver como que as pessoas precisam daquilo. Sim. Então, hoje mais do que nunca, eu sempre tento atrair as pessoas a partir das minhas atitudes. Então, mesmo que a pessoa tá lá, tá fazendo alguma coisa, tá falando alguma coisa de mim, eu vou tentar tratar o máximo que for ela bem. Para que ela um dia caia em si e perceba assim, Cristo fez isso naquela pessoa. Como que eu posso buscar para fazer a mesma coisa? Sim. Porque eu vou querer, sabe? Sim. Eu quero transmitir esse mesmo querer que eu tenho no meu coração pela palavra, por viver a palavra, para outras pessoas. Sim. Então, eu acho que da melhor forma é pelas atitudes. E agora eu tento, falar de Deus, mas sem colocar Deus no meio, para ver quando que as pessoas vão assim falar, como que você sabe tanto assim? Sim. Aí eu falar, eu vou lá no tal do carisma. E aí... Vamos usar eles como garoto propaganda. E aí você acaba aproximando as pessoas assim, mesmo sem elas saberem que é Cristo. E elas vão começar a ver quando elas caírem em si, elas falam assim, mas não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que eu conheci, não foi essa pessoa que eu conheci, não foi esse tal cristianismo que eu conheci. Sim. E então assim, você começa a ver, porque muitas pessoas acabam indo hoje em dia na igreja, mais adolescentes, né? Sim. Acabam indo na igreja por conta dos pais, por conta de obrigação. Com certeza. E quando elas acabam indo, mas acabam conhecendo pessoas que estão ali por querer, mas sendo humanas e cristãos, elas começam a ser cheias também, elas começam a querer buscar mais. E começam a ver que a igreja não é só um ambiente onde falar de Deus, mas também onde vai em todas as áreas Sim. colocando Deus.
E é algo muito interessante isso, e ver como que as pessoas acabam sendo tocadas por meio das minhas atitudes que Sim. provém do Espírito Santo. Com certeza. Porque muitas vezes você acha que a sua atitude não vai mudar nada, não vai influenciar nada, mas você não sabe se aquela pessoa lá no fundo tá te olhando e tá te observando, para ver se você é aquilo mesmo. É forte isso. E cada dia mais eu vejo que a transformação em mim afeta outras pessoas. Porque vários amigos meus nunca gostaram de ir na igreja, nunca gostaram de participar da igreja, mas começaram a ter outro olhar na igreja a partir da minha conversão, da minha mudança. Nossa, meu Deus. Eu acho interessante falar isso, porque qual que é a especificação do ECA para adolescente vai até que idade? De 14 a 18. A partir do 19. Se for advogado. Se for parar para pensar, o Samuel ainda é É adolescente. adolescente. E aí você trazendo para a realidade do mundo hoje a transformação da mente de um adolescente radical, a ponto de ele não precisar falar de Jesus para impactar outro adolescente. Olha que forte que é isso. E aí, só para avisar você que está assistindo nosso podcast, que nós temos o Seminário Teológico Carisma Teens, que é de 14 até 15 anos, e a partir do 16 já pode fazer o anual, que é o normal que o Samuel tá fazendo. Mas, gente, como a gente tá indo pro final, assim, infelizmente, tipo isso, né? Eu queria muito que vocês dessem um testemunho do que aconteceu com você durante esse período de 6 meses de carisma. Existe alguma coisa, assim, que impactou muito a sua vida de uma forma? Você fala assim, cara, eu quero carregar esse testemunho para sempre. E se um dia alguém perguntar para mim, eu vou contar isso. O que o carisma transformou? Por exemplo, para mim, eu lembro muito bem que na aula de dons ministeriais, Deus ele foi me revelando ponto a passo que eu já era pastora e eu não sabia. E aquilo fez a minha cabeça mudar completamente, porque eu sou filha de pastor de berço e eu não queria de jeito nenhum seguir o pastoreio. Mas com a revelação da palavra e Deus me mostrando que a gente se torna, a gente já exerce o dom mesmo antes da gente entender que a gente tem aquele dom do pastoreio, a gente se torna pastor antes do óleo descer na cabeça. Aquilo foi sendo quebrado em mim. E hoje eu enxergo o pastoreio de uma forma totalmente diferente do que eu enxerguei lá atrás, vendo meu pai passar por várias coisas. É claro que o chamado não é leve. É difícil, né? A gente precisa suar muito, tem muitos desafios, mas hoje eu enxergo de uma forma totalmente diferente. Tem um testemunho, Rafa, que você viveu no carisma de algo que te impactou muito, que você possa compartilhar com a gente? Sim, inclusive tinha até compartilhado aqui um pouco com vocês, né? Que foi na escola de oração. Né? Isso que você falou, né? Faz muito sentido, porque eu comecei a gravar os vídeos, os vídeos para a internet, né? Bem quando eu converti. Sim. Né? Eu falava, não, as pessoas têm que conhecer, Deus existe. Eu ficava, sabe, naquela emoção. E aí no encontro com Deus eu fui ainda mais ativado e comecei a escrever, né? Que literalmente um chamado evangelístico, né? Sim. E aí teve uma aula do carisma que eu tava vindo para a escola de oração e eu tava bem confuso, literalmente, né? Com algumas coisas, porque desde o começo da minha conversão, Deus tem ministrado no meu coração sobre evangelismo mesmo, exercer um dom da fé e exercer o dom da cura, literalmente. E eu ficava meio que retendo isso, meio que incrédulo a isso. Eu falava, não faz sentido isso. Hoje, né, faço parte da capelania aqui da nossa igreja, né, e não entendia por que estava na capelania. E aí, no dia que eu vim pra cá, eu falei, Deus, senhor, né? Até a pastora falou, você colocou Deus à prova, mas foi literalmente, falei, Deus, se é isso, literalmente, fala ao meu coração, testifica isso, né? Para que eu tenha convicção e eu caminho debaixo disso, porque estava ali só um testemunho interior, escrito, né? Ninguém nunca tinha trazido uma palavra assim, Deus nunca, sempre via Deus usando as pessoas ali. Sim. Mas quando Deus usa as pessoas, é porque a pessoa às vezes não está seguindo aquilo, mas eu já não estava seguindo aquilo que Deus estava falando, eu estava querendo para outro caminho. E aí eu falei, se é isso mesmo, o senhor vai testificar. E aí eu cheguei aqui na igreja e comecei a orar na escola de oração.
e aí a irmã Fabiana, a mãe dele, né? E ela falou tudo que eu tenho escrito, que só eu e Deus sabia, né? Meu Deus do céu. Que, né, para mim exercer literalmente o dom da fé, né, que o Senhor ia me usar nas áreas que, né, que eu passei, né, Sim. para ajudar homens com aquilo que eu passei, Uau. né, e isso começou fazendo muito sentido, foi testificando no meu interior, sabe? E até a pastora trouxe na aula aí, né, sobre o testemunho interior. E foi um nível assim que eu comecei a chorar muito, 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 porque fez assim, as escamas dos meus olhos caíram. E aí trouxe ainda mais clareza sobre o meu chamado. Eu tenho uma anotação aqui de 2025, Meu Deus. né, sobre qual área que eu vou servir ao Senhor. E aí eu escrevi, o Senhor tem me chamado para falar sobre fé, para falar sobre cura. E eu caminho muito nesse lado fora das quatro paredes, né? Estou na capelania. E também sirvo lá no CT Paraíso, né, no Centro de Tratamento Químico. E um dia eu olhei para um irmão lá, no dia que ela falou isso, no outro dia eu fui no CT levar a palavra. E aí eu vi um irmão lá bem cabisbaixo, né? E aí eu falei, irmão, vem aqui na frente. Eu tava sozinho lá nesse dia, eu falei, você tá sentindo alguma coisa? Ele falou, não tô com dor, que não sei o quê. E aí eu falei, Deus, o Senhor vai fazer. E aí eu falei, quero orar por você. E nós oramos por ele e tal, oramos, sabe? E aí naquela noite ele comeu. Meu Deus. E aí os irmãos até zoaram, tá até comendo. E aí eu saí de lá chorando. Meu Deus. Eu saí de lá chorando, porque eu falei, meu Deus do céu. E eu tava meio que retendo isso. Deus tem me quebrado pra mim não reter isso que ele quer fazer. Sim. Só que às vezes a gente é um pouco incrédulo ainda, só que o carisma tem como é que fala, me preparado e fazendo eu entender isso, né? Sim. E é igual a pastora falou, a gente exerce o dom antes mesmo de nós saber. Então eu já estava ali no âmbito, né, do CT, já estava ali na capelania, né, já estava aí fazendo o evangelismo lá na igreja da meia-noite, e nem sabia do porquê que eu estava nesses lugares. Meu Deus. Só que já estava escrito desde a minha conversão. É isso mesmo. E aí tem feito sentido e eu tenho me aprofundado nisso. E começa a ficar mais leve. Porque a gente passa pelo nível de experiência, onde a gente abraça tudo, e a gente começa a passar pelo nível de poda para chegar no alvo. Então o Senhor tem me chamado para caminhar cada vez mais pro alvo que Ele quer exercer na minha vida, literalmente. Então o carisma tem sido essas escamas saídas dos meus olhos. E algo que marcou foi a revelação que a mãe dele trouxe, que só eu e Deus tinha desde o começo da minha conversão. Meu Deus do céu. Se é doido pra quem recebe, imagina pra quem dá, né? Fala assim, ó, Deus tá me falando tanto aqui. Só antes de você falar, não. É uma coisa muito interessante, porque carisma, a gente fala que é o seminário da palavra e do Espírito. E a gente aprende, né, que o Espírito Santo, ele libera os dons conforme ele quer. Só que ele libera os dons. Então, nós já temos dons que o Espírito Santo já liberou para nós, né? E muitas vezes a gente demora tanto para acessar isso, né? E eu acho que uma das coisas que o carisma ele marca muito isso é a gente entender, sabe? Tipo assim, se Deus ele está me chamando para isso, ele liberou esse dom para mim, eu preciso acessar. Né? Então, a gente sempre ouve muito isso no carisma. Deus já liberou, Deus já liberou, agora falta você acessar, acessa, né? Então, eu acho muito isso interessante. E na escola de oração, né, já puxando um gancho para a escola de oração, a escola de oração, ela é esse lugar, né, onde o Senhor, ele ativa, né, os nossos dons, ele nos ativa, assim, como cristãos mesmos, a acessar tudo que ele já liberou, né, para nossa vida. E é exatamente isso, né, que aconteceu com você, né, Raul? A gente pode ver a fluidez acontecendo, né? Cada vez mais a gente consegue se aprofundar na palavra, e como eu disse, agora eu tenho aonde pisar os meus pés. Porque eu sempre fazia perguntas para mim, não, eu estou andando sobre a fé e os dons de Eliseu, ou eu estou caminhando sobre o que Deus tem falado comigo? Estou andando pelas palavras, ou eu estou andando pelo que o Espírito Santo está me guiando? Então, cada vez mais eu estou caminhando sobre o que o Espírito Santo tem me conduzido.
Porque se a gente caminhar só pelas palavras de homens e mulheres, a gente nunca vai chegar em Deus, a gente nunca vai chegar na palavra. Uhum. E cada vez mais que eu me aproximo da palavra, no meu secreto aqui, eu consigo ter o discernimento e o envolvimento com o Espírito Santo de uma forma totalmente renovada. Uhum. A comunhão que eu tenho com ele hoje em dia é totalmente diferente. Aonde ele fala comigo e eu sigo, tendo certeza que é ele falando. Sim. E quando eu fico confuso, eu lembro de uma história da Bíblia, onde foi contada, Sim. no carisma, onde foi explicada. E ali eu consigo ter o discernimento de que é Deus, que é o Espírito Santo mesmo falando comigo. E aí eu consigo caminhar com mais certeza. Com mais certeza onde eu vou pisar e o próximo degrau vai aparecer, onde eu vou pisar e não vou me afogar. E cada vez mais eu consigo me aprofundar dessa forma onde eu me aprofundo mesmo sem luz, mas eu sei que ela está ali. Uhum. E É tão incrível isso, né? Sim. Porque é uma segurança que só Deus dá pra gente. Ninguém mais dá essa segurança, só Ele. sim, porque muitas vezes a gente começa a ter uma cultura do mundo, a gente começa a ter cultura onde a gente nasceu, e essas culturas só vão ser quebradas com a palavra. Então a gente tem que caminhar nessa palavra para receber essa libertação do nosso ser, a libertação onde a gente jurou que era verdade, mas no final era mentira. Muitas vezes a gente acaba ferindo Deus através das nossas atitudes, ferindo outra pessoa. Sim. Então a gente só começa a entender isso e a entender como isso não agrada a Deus quando a gente se aproxima da palavra. Porque muitas vezes a gente coloca cada pecado em um grau, tipo, muito ruim ou muito bom, vamos dizer bom. Tipo, numa escala de 0 a 10. É. Tanto que isso é um. Só que aí a gente começa a se aproximar e ver como isso é mentira, É. como tudo é a mesma coisa para Deus. E a gente, com a verdade em nosso coração, a gente consegue sair de muitas ciladas do inferno, muitas oportunidades que o inferno vai entregar, a gente consegue sair e rebater com a palavra, como Jesus fez nos 40 dias. Então a gente começa a ter o discernimento e ser um mestre da lei, mas não um mestre da lei que julga Jesus, mas um mestre da lei que anda com Jesus. E a gente consegue caminhar dessa forma. Aleluia. Nossa, Glória a Deus. ela tem uma réplica aqui, né? Gente, para finalizar então, o que vocês diriam, assim, uma frase curta para uma pessoa que está em dúvida se deve ou não fazer o carisma? Quer começar, Samuel? Começa. Se tem dúvida, Assim, tô achando que vou fazer o carisma, mas não sei. Que recado que você daria para essa pessoa? olha, se eu tiro por mim, quero dar por mim. Eu, desde quando eu vi falar do carisma, desde quando eu vi os testemunhos do carisma, eu não tive dúvida. Tanto que eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer a minha inscrição, né? Então, se você ainda tem algum certo tipo de dúvida, cara, não tenha dúvida, porque o carisma, ele é um lugar de transformação. Mas só que só é transformado, né, literalmente, aqueles que deixam o carisma passar por eles. Isso é algo que os professores falam literalmente. Então, eu creio que se você não tem dúvida, no próximo ano só faça o test drive, que eu creio que Deus vai testificar no seu coração. Aleluia. E você, Samuel? Quer ser cheio? Já sabe. Aproveitando para falar para vocês, então, para a gente finalizar, que esse podcast, no dia que esse podcast sair, nós vamos lançar um link aqui na tela de um promocional para a turma de 2027. Então, esse é um convite especial para você. Se você ainda quer ser cheio, tem portas que Deus só abre para você quando você se prepara. Se você não estiver pronto, essa porta não vai abrir. Você pode ter palavra de 50 profetas, mas se você não estiver pronto, Deus não vai deixar você entrar. Então, se prepare para essa batalha, não, Aline? E eu vou falar uma frase que foi decisiva para eu me matricular no carisma. O pastor Rafael Jesus, ele falou no test drive da matéria Autoridade do Crente. Ele disse assim, que o cristão, ele não se move por oportunidade, mas ele se move por propósito. Então, se você entende que Deus tem algo para você, se você entende que há um propósito no Seminário Teológico Carisma, venha e faça sua matrícula. Não se mova mais por oportunidades. Porque consegui uma oportunidade de emprego assim, porque eu consegui uma oportunidade aqui. Não. Existe um propósito e você precisa se mover
por esse propósito. Então, não perca tempo e faça a sua inscrição. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Samuel, pela disponibilidade, pela disposição. E para você que está assistindo aí, compartilha esse vídeo com pelo menos 5 pessoas. 5, seja aluno ou ex-aluno. Se você já foi aluno do Carisma, você chega com tudo para aquelas pessoas que você acha que deve fazer o Carisma. Curte. Ai, sempre quis falar isso, né? Segue, ativa a notificação, comenta e compartilha. E a gente se vê no próximo podcast. Um abraço, fiquem com Deus.